todos. Paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não só do povo de Deus reunido aqui, mas também daqueles que querem ter acesso a esse vídeo e a palavra de Deus transmitida através dele. Vamos dizer que Deus é bom. Sua misericórdia, ela é eterna. Por isso o motivo de nós estarmos aqui essa noite. Nós vamos ler em Hebreus 11, do versículo 1 ao 3, enquanto os irmãos procuram. Eu vou estar orando para que Deus tenha misericórdia de nós e fale conosco essa noite. Amado Deus e eterno Pai, Pai de amor, misericórdia e graça, Deus de todo poder, de toda bondade, Deus que é Deus, desde toda a eternidade, único, santo e verdadeiro. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós estamos aqui nessa noite e suplicamos pela Tua misericórdia, Pai. Para que o Senhor fale conosco, Senhor. O Senhor sonda e conhece os nossos corações e sabe de todas as nossas necessidades. Ó Deus maravilhoso, mesmo antes de nós pedirmos alguma coisa a Ti, Senhor, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Por isso, Senhor, nessa noite, fala com cada um de nós, de acordo com aquilo que nós necessitamos, Senhor, e nos ajuda a estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Ó Deus maravilhoso, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Hebreus 11, no versículo 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso é maravilhoso porque nós temos aqui, nesse livro, nesse capítulo de Hebreus, testemunho de irmãos da antiguidade que estiveram na presença do Senhor e venceram através da fé. E se eu perguntasse hoje para cada irmão aqui essa noite, diante de tudo que está acontecendo, não só no nosso país, com a tragédia lá no Rio Grande do Sul, é certo que ali, muitos irmãozinhos nossos, filhos de Deus, pereceram ali, perderam a vida ali, ou estão passando necessidades neste momento. E diante de tudo isso, o que nos move para estarmos aqui essa noite? O que nos move para que nós venhamos a ter compaixão daquele povo ali? E nos prontificarmos a enviarmos algo para que venha amenizar um pouco a dor daquele povo. Tanto daqueles que são irmãos nossos na fé, que nós não conhecemos pessoalmente, mas o Senhor os conhece, e tanto daqueles também que não são nossos irmãos, mas se somos filhos de Deus, então o Espírito Santo nos move a isso, a suprir a necessidade do nosso próximo. O que nos move? Senão a fé que o Senhor atribui a nós, através do Teu Santo Espírito que habita em nós, que nos fortalece e nos dá ânimo todos os dias. E eu sempre digo que só o fato de nós acordarmos toda manhã e percebemos que o Senhor nos dá a oportunidade de mais um dia estarmos na Sua presença e poder glorificar o nome dEle através da nossa vida, já é uma dádiva tão grande. E às vezes passamos por despercebido a esse simples ato de nós acordarmos de manhã e perceber que ainda estamos aqui, respirando este ar que o Senhor nos permite, ainda com a saúde física que Ele nos permite.
E passa desapercebido, e nós muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus por essa dádiva que é a nossa vida. Então nós vemos, irmãos, que aqui, irmãozinhos nossos da antiguidade viveram realmente pela fé. E nós hoje temos acesso a essa palavra porque Deus quer mostrar para nós que assim como eles viveram pela fé, também nós temos que viver pela fé e buscar no Senhor todos os dias que Ele fortaleça a nossa fé. Então aqui está dizendo, olha, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E realmente nós não vimos a Cristo, nós não vimos a Deus, mas nós temos testemunho na palavra de Deus daqueles da antiguidade que conversavam com Deus, tinham acesso a Deus, Deus aparecia a eles em forma de anjo, de homens, não sei, mas de alguma forma Deus aparecia a eles e tratava com eles, e eles dialogavam com Deus, assim como Moisés, Abraão, Jacó e muitos outros. Mas nós não vimos tais fatos e nós não vimos a Cristo. Mas o Espírito Santo veio tratar conosco quando nós pela primeira vez ouvimos a palavra de Deus e fomos convencidos pelo Espírito Santo de que Deus, esse Deus da Bíblia, Ele é o único santo e verdadeiro. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, a fé é a certeza de coisas que se esperam e o que nós estamos esperando. Mais à frente nós vamos ver que Abraão, ele esperava e ansiava pela nova Jerusalém, a cidade celestial mencionada lá no Apocalipse 21, que João cita ali, eu vi a nova Jerusalém, e ele descreve ali toda a beleza daquela cidade, pela fé, e vai dizer que a fé é a convicção. O que é convicção, senão a certeza firme? Ter convicção é ter certeza firme, é a firme certeza de fatos que não se veem. Jesus Cristo, Ele esteve aqui sim, o Deus encarnado, e Ele fez maravilhas, Ele fez milagres. Ele pôde ressuscitar Lázaro. Propositalmente deixou Lázaro morrer e ficar ali estacionado naquele sepulcro, seu corpo ali por 4 dias, para não trazer contradição naquilo que os judeus acreditavam, que até o 4º dia de morte física a alma poderia retornar ao corpo. Não, o Senhor não deixa ninguém confundido. E Ele aparece ali depois de 4 dias e faz Lázaro ressuscitar. Lázaro, saia para fora. A palavra de Deus direcionada única e exclusivamente para Lázaro. Lázaro, sai para fora, e ele sai. Depois de 4 dias morto. Já cheirava mal. Esse é o Deus que os antigos confiaram e creram e permaneceram firmes. É a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo, que foi um universo formado pela palavra de Deus, o verbo de Deus, o Cristo ali, anunciado ali no Evangelho de João, ali no capítulo 1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi criado através dele. E nada se criou sem Ele. Então vai dizer aqui que tudo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É interessante que os ateus, eles olham para a natureza, eles olham para o universo, e eles dizem que é tudo maravilhoso. Mas eles não conseguem enxergar Deus Criador nas coisas que Ele vê. Porque esse Deus Criador aprove a Ele revelar aos seus.
E por isso que eu digo que hoje nós aqui temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, porque esse Deus se revelou a nós. E está conosco todos os dias, habitando em nós. O desejo daquele Deus da antiguidade de habitar no meio do povo através do tabernáculo, através do templo, e nós vemos a dificuldade do povo ali de estar na presença de Deus, povo de dura cerviz. Esse Deus que desejou estar no meio do povo hoje habita dentro de nós, através do seu Santo Espírito, que dia a dia, trabalhando conosco, vai nos conformando à imagem do seu Filho, porque essa é a vontade do Pai. E aí perceber que nós somos justos, porque o Filho de Deus, Ele é justo. E nós fomos justificados pela fé. E aí eu vou entender e dizer que Deus é bom, porque quando eu chego aqui, o irmão lê em Gálatas, e eu percebo que aquilo que Deus falou comigo também falou com o irmão, é a cumplicidade da palavra de Deus. É a completude da palavra de Deus, que não deixa confusão, que ela é explicativa para aqueles que buscam entender. E isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus justamente vai dizer que o justo viverá pela fé. Se não vejamos, irmãos, no livro de Abacuque, o que a palavra diz? Lá no livro de Abacuque, um momento tão difícil ali, para aquele profeta ali, Deus está revelando que o povo vai para o cativeiro, e vai mesmo. E o Senhor ali falando com o profeta, no capítulo 2 ali, o Senhor diz assim, olha, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta está queixando com Deus, está reclamando com Deus, está questionando com Deus a respeito daquilo que Deus está revelando a ele acerca do povo. E ali ele diz, e ele continua dizendo, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eles serão informados daquilo que eles irão passar por desobediência, por dura serviço, por idolatria, tudo aquilo que eles afrontavam a Deus. Deus está dizendo, olha, ninguém irá por engano, ninguém chegará lá no destino enganado e dizer, não me avisaram a respeito disso. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada através dos filhos de Deus hoje, que é a igreja, para que naquele dia ninguém possa questionar diante de Deus, não me avisaram sobre isso. Não me avisaram que haveria um juízo do trono branco de Deus. Não me avisaram sobre isso, eu fui pego de surpresa. Não. Faz isso, ó Abacuque, escreve o que eu vou dizer, a visão que você terá em tábuas grandes, expressivas, para que todos possam ler, mesmo aqueles que passam correndo. Para que chame a atenção, para que eles vejam, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, há momento de arrependimento ainda. Jonas, você vai para Nínive, você vai anunciar sim que o Senhor fará juízo contra aquela cidade. Mas não, o profeta prefere descer até Jope e ir para Tarsis, fugir da presença de Deus. Ele não precisava fazer tudo isso, ele podia fugir da presença de Deus ali onde ele estava mesmo. Porque da presença de Deus ninguém foge, ninguém se esconde. É o Salmo 139. Onde que eu vou, para onde eu vou, para onde eu... Não há. Se eu subo ao céu, se eu estou no mais profundo abismo, o Senhor estará lá. Eu não consigo fugir da presença de Deus, mas a palavra de Deus tem que ser anunciada. E nós temos responsabilidade com isso, porque cada vez que nós viemos aqui anunciar a palavra de Deus, onde quer que nós estejamos tratando com qualquer um que seja, nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos e transmitimos a respeito da palavra de Deus. Porque aquilo que está fora da palavra de Deus, nós seremos cobrados por isso.
Por isso que a palavra de Deus tem que ser transmitida em amor, nada além da palavra de Deus. Há lugares que chamam pessoas que têm um relacionamento evangelístico em alguma denominação, mas chamam para dar entrevista e falar da pessoa que está ali. Não, nós temos que falar de Cristo. Nós temos que falar de Cristo. Se me chamarem, não porque eu sou, mas para falar de mim, não. Já fui até questionado para isso, falei, não, se for para falar de Cristo, com toda alegria. Se for para falar da palavra de Deus, com toda alegria, mas de mim não, porque eu não tenho nada para apresentar para ninguém. Eu sou um filho de Deus e pronto, a maneira que eu ando, fala a meu respeito. Porque nós somos testemunhas de Cristo e para isso nós fomos chamados. Então vai dizer, olha, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela não está cumprida, não se cumpre agora, mas no tempo determinado irá se cumprir, mas há um tempo para arrependimento, mas o povo não se arrepende. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mesmo em terreno estranho, em terra estranha, onde a palavra de Deus não é anunciada, em lugar estranho, vocês estarão lá como peregrinos, vocês estarão lá como estrangeiros. Há soberba sim, e hoje nós vemos nesse mundo caído, nesse mundo falido politicamente, financeiramente, onde cada um olha para dentro de si mesmo. Nós vemos pastores do próprio ventre, distorcendo a palavra de Deus em benefício próprio. Mas há reservado para esses o juízo de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, a palavra de Deus para nós é que nós, justificados pelo sangue de Cristo, justo que somos pelo justo crucificado, nós temos e viveremos pela fé. Temos que viver pela fé. E Deus é maravilhoso, porque o nosso irmão já leu lá em Gálatas, o justo viverá pela fé. Nós fazemos parte da família de Abraão, anunciada a Abraão, e a palavra de Deus diz, aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado, tratando ali com Abraão, aqueles que te abençoar, será abençoado, o justo viverá pela fé. E a palavra de Deus diz lá em Romanos que Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. E nós vemos aqui, dentro desse capítulo maravilhoso de Hebreus aqui, que relaciona os heróis da fé, não todos eles, mas aqui, aqueles que se destacaram mais, porque o Senhor dá a cada um uma medida, para um mais, outro menos. Por quê? Porque Deus faz isso? Porque o Senhor conhece a nossa estrutura, e sabe que nós somos pó. Ele sabe onde cada um de nós pode chegar, pode alcançar, e por isso Ele dá a cada um uma medida. Mas a questão de dar um pouco mais para um, menos para outro, pela vontade de Deus, nós nos completamos porque fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros de um corpo só, o corpo de Cristo, que é a igreja na terra. E quando a igreja deixa ser conduzida pelo cabeça que é Cristo, aí há santidade no meio da igreja. E foi para isso que o Senhor nos chamou, nos separou, para sermos santos diante dEle. Santos diante dEle. Agora em Hebreus 10, 32, aqui do lado, a palavra de Deus nos aconselha, irmãos, e ela vai dizer assim, olha: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Quem não passou aqui dentre nós, e dentre aqueles que
que nos ouve agora, quem não passou por dificuldade? Quem não passou por momentos difíceis? Quem no seio da sua família não foi visitado pela morte de um ente querido? E sofreu ali amargamente a perda de um ente querido? Eu posso dizer isso com propriedade, porque já não tenho nem meu pai, nem minha mãe, e 4 dos meus irmãos também já partiram. Eu sei o que é sofrer a dor da morte, mas em todos os momentos, eu pude dizer: louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, e Ele está no controle de tudo. Quando nós pensamos que são os governantes do mundo que está no controle, não. Deus está no controle de tudo. E Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando da igreja. Porque então, se nós não entendermos isso, nós vamos ver que quando Davi diz: olha, eu já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então é em vão a palavra de Deus, é em vão. E quando fala de justo, fala dos filhos de Deus. Então, quando eu me apoio naquilo que o mundo me oferece, eu me distancio de Deus, e eu estou dizendo para Deus que a provisão dEle para a minha vida no momento não precisa, eu não preciso dEle. Não, mas Jesus diz que o homem sábio, ele edificou a sua casa na rocha, que é Cristo. E é nessa rocha que nós, como igreja, devemos estar edificados. E se devemos aguardar alguma provisão, alguma suficiência para a nossa vida, que seja esperar naquele que é santo, no Deus Todo-Poderoso, que nos chamou para servi-lo aqui, por um breve tempo, por um breve momento, para que na eternidade nós estejamos com Ele, na presença dEle, glorificando, exaltando o nome daquele que é santo, único e verdadeiro. E ali vai dizer: ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes os encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens. Com alegria o espólio dos vossos bens pode me levar tudo, pode me levar tudo. O homem pode tirar de nós tudo o que ele quiser, mas não pode tirar de nós a presença de Deus. Não pode tirar de nós a alegria do Espírito Santo habitando em nós. Não pode nos tirar da presença de Deus, porque foi isso que Nabucodonosor tentou com Azarias, Ananias e Misael ali naquele momento. Vocês têm a oportunidade de se dobrar ao ídolo levantado sobre a minha ordem, vocês têm a oportunidade de adorar ao meu Deus, mas eles não fizeram isso. Preferiram ser jogados dentro da fornalha ardente, confrontar o rei mais poderoso daquela época. O Senhor não merece a nossa resposta, o mundo não merece a nossa resposta, só quem merece é Deus. E nós sabemos a quem nós servimos, ó grande Rei. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, Ele não vai nos livrar, não importa, nós estaremos com Ele daqui a pouco. Essa é a visão do Filho de Deus, essa é a visão daquele que vive pela fé, que tem um alvo único, simples, mas único, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não pode ser desviado o olhar de Cristo, não, porque senão a nossa fé é vacilante. Quando nós olhamos para o lado, a nossa fé, que é para ser aquela fé com convicção, ela se torna vacilante. Porque foi assim que aconteceu com Pedro, quando nós vemos o relato lá em Mateus 14, lá.
A partir do verso 28, quando ele quer, na posição de Pedro ali ainda sendo trabalhado, mas não aquele Pedro de Atos ali, que por onde ele passava até a sua sombra curava os enfermos, mas aquele Pedro ali ainda pequenino ali, sendo trabalhado por Cristo ali, ele disse: é tu mesmo, ó mestre, me manda ir contigo por cima das águas, provando a Deus. E o Senhor diz: venha, mas ele tem uma fé vacilante, que ele olha para o lado, a atenção dele está voltada no vento contrário ao seu caminhar, e ele se afunda. Mas ele clama por misericórdia. Ele clama pelo socorro divino, e o Senhor vem até ele, estende as mãos e o levanta. E depois, no barco, o Senhor o questiona: homem de pequena fé, você não está desprovido de fé, mas a sua fé ainda é pequena, a sua fé ainda é vacilante, porque ainda os seus olhos estão voltados em coisas do mundo, e não estão direcionadas única e exclusivamente a Cristo. Por isso a sua fé se torna vacilante. Precisamos entender, irmãos, porque a palavra de Deus nos ensina. Senão vejamos, quem era Jairo? O chefe da sinagoga, que deixa todos os seus atributos religiosos para trás, diante da enfermidade que a sua filha está sofrendo, com 12 anos apenas, está indo à morte. Mas ele ouve falar de Jesus, dos feitos de Jesus, e ele deixa para trás toda a sua religiosidade, todos os seus costumes ali, e ele vai então e se prostra diante de Jesus e clama pela misericórdia de Jesus, para que o Senhor fosse até a casa dele, porque a filha dele estava à morte, estava doente à morte. Jesus diz: eu vou até a sua casa. Mas no caminho há uma mulher com fluxo de sangue, que interrompe a caminhada do mestre até o destino da casa de Jairo. E o Senhor trata com aquela mulher ali, que toca na orla das suas vestes e é curada. E é a primeira vez que você vê na Bíblia o Senhor chamando uma mulher de filha, e concede a ela, pelo ato de fé dela, a salvação. E aí nós vemos ali, Jairo ali, talvez com o seu pensamento na sua filha ali, a sua filha está à beira da morte, agora o Senhor está parado aqui, tratando com aquela mulher, porque o Senhor não despreza nenhum daqueles que se achega a Ele, nenhum daqueles que Ele quer tratar e os escolhe, os traz até a Ele. Jesus diz: da minha mão, cada um daquele que o Pai me enviar, nada resgatará da minha mão. Aquela mulher foi enviada por Deus ali para receber um tratamento do Filho de Deus, e ela foi salva ali, mas Jairo está ali, esperando o Senhor. Ele não arreda pé dali, ele está na presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus, embora seja o chefe da sinagoga, mas ele está ali, porque há esperança naquele homem ali. E o que ele espera receber para a filha dele, só pode vir de Jesus Cristo. E ele está ali. Mas aí há um problema, que vem um homem da sua casa, um mensageiro da sua casa, e diz para ele: olha, Senhor, a sua filha faleceu. A sua filha está morta. Não perturbe mais o mestre. Você não precisa mais dele. E é isso que o mundo quer dizer para nós. É isso que Satanás tem tentado mostrar para os filhos de Deus, que nós não precisamos mais de Cristo. Ou se nós ainda insistirmos em estar com Cristo, mas que seja acrescentada alguma coisa. Você precisa, ou que você precisa fazer mais alguma coisa. Não, tudo já foi feito. Você não precisa de mais nada além de Cristo. É só Cristo, é só Cristo e é só Cristo. Nós não precisamos de mais nada. Nós trabalhamos sim, porque o Senhor nos concede o nosso sustento através do nosso trabalho, mas que o nosso trabalho não venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor.
E aparece ali o servo de Jairo e diz: a sua filha faleceu, a sua filha morreu, não perturbe mais o mestre. O Senhor, percebendo aquela conversa e ouvindo aquelas palavras, ele diz para Jairo: não temas, crê somente, não temas, crê somente. E aquele homem, ele não se desesperou, ele ficou ali e depois ele prosseguiu com o mestre. E nós sabemos o desfecho dessa história neste momento em que Jesus fez e a sua filha sobreviveu. Porque a fé daquele homem foi uma fé convicta no Filho de Deus. Ele não abriu mão de confiar no Filho de Deus, mesmo em face da morte. Então, irmãos, se isso não for maravilhoso para nós e não trazer para nós um constrangimento em que nos leve a estar mais próximo do Senhor, que nós possamos clamar pela misericórdia do Senhor. E mesmo isso o Senhor nos concede, mesmo isso, no nosso momento de fraqueza, no nosso momento em que nós estamos ali desesperançado, não sem esperança, mas por um momento ali, num momento de fraqueza diante da situação, nós nos percebemos fracos na fé, assim como Pedro naquela situação, porque ainda nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu pude dizer para uma irmãzinha lá, olha, nós não somos perfeitos, mas o Senhor está trabalhando conosco, através do teu Santo Espírito, e a vontade de Deus é que nós cheguemos à perfeição do Filho dele. Por isso ele trabalha conosco todos os dias, todos os instantes da nossa vida, mas quando nós estamos em dificuldade, há consolo para nós, há aconchego para nós. O Senhor nos acolhe, e a palavra de Deus diz assim, olha, em Hebreus 4,16 vai dizer assim, olha, o escritor aos Hebreus, o Espírito Santo de Deus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que ocasião é essa, irmãos? Todos os instantes da nossa vida. Agora, chegarmos diante do trono da graça com confiança. Que trono é esse? Nós sabemos que o Senhor está sentado no mais alto e sublime trono, mas como que eu posso chegar lá na minha estatura física? Não, é impossível. Mas eu posso sim chegar ao trono da graça, no silêncio do meu quarto, quando só eu estou ali com Deus, conversando com Ele, expondo a Ele as minhas dificuldades, expondo a Ele as minhas mazelas, confessando a Ele as minhas falhas, clamando a Ele por misericórdia. E aí diz, a fim de recebermos misericórdia, porque o Senhor é misericordioso, e acharmos graça para o socorro, o Senhor vem ao nosso socorro. O justo viverá pela fé. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, se nós sobrevivemos a tudo isso, é pela fé. Se nós passamos pelo pior da pandemia, foi pela fé que o Senhor estava nos guardando, que o Senhor era conosco. Se por acaso acontecesse alguma coisa demais conosco, nós estaríamos com Ele. E aí seria da vontade dEle que nós estivéssemos com Ele, porque nós não sabemos o tempo que nós temos aqui. Eu posso dizer que na quinta-feira eu estive no supermercado e eu vi uma mulher lá, um casal andando lá. E na sexta-feira eu recebo a notícia que quando ela chegou do mercado, ela faleceu, sofreu um infarto e faleceu. Então nós não sabemos. Nós não sabemos, por isso que Jesus aconselha os seus discípulos, olha, não fiquem ansiosos pelas coisas, não, coisas simples de comer, de vestir, não. Não vivam ansiedade pelas coisas que esse mundo oferece. Mas que nós possamos estar ansiosos, assim como Cristo esteve naquele momento ali, naquele cenáculo, sentado à mesa com os seus discípulos ali, celebrando a Páscoa. Eu desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa.
Que nós, se tivermos que ter ansiedade, que nós tenhamos ansiedade pela volta de Cristo. Que nós tenhamos ansiedade por estar com Ele na glória. Quando Ele diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente, está falando da igreja. Não está falando de um povo único ali, estabelecido num único lugar. Não, Ele está falando de toda parte do mundo. Muitos virão do Ocidente, do Oriente, e tomarão assentos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está falando da igreja, está falando de nós. Então, se nós tivermos que ter momentos ansiosos na nossa vida, ou viver ansioso, que seja por essa vontade de estarmos na presença do Senhor. Porque Paulo disse, eu prefiro estar com Cristo, que é muito melhor. Mas por amor a vocês, a igreja, para que vocês ainda estejam mais alicerçadas na palavra de Deus, por ainda um momento eu vou estar aqui. Mas a minha vontade é estar com Cristo. A ansiedade de Paulo era estar com Cristo. Se é para ter ansiedade, irmãos, que seja por estarmos com Ele. Em 1 João vai dizer assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Essa é a vontade de Deus. E quando fala para nós guardarmos os mandamentos, é guardar os mandamentos, sim. Quem não quer amar a Deus acima de todas as coisas? Aí quando eu coloco algo entre eu e Deus, eu não estou amando a Deus acima de todas as coisas. Mas aqui está dizendo, porque este é o amor de Deus, essa é a vontade de Deus, essa é a alegria de Deus, que o povo dele guarde os seus mandamentos. Olha, os seus mandamentos não são penosos. Para aqueles que fazem a vontade de Deus e sabem o quanto esse Deus é maravilhoso, misericordioso, gracioso, não é pesaroso ser um servo de Deus. Pelo contrário, nos traz vida. Jesus diz, no momento em que muitos dos seus discípulos o deixaram, achando que o seu discurso era muito pesado, era muito difícil, Jesus olha para aqueles que foram escolhidos a dedo por Ele, vocês também não querem ir com eles? Pedro diz, não. Aquele Pedro da fé vacilante, andando por sobre as águas, é esse mesmo Pedro que diz, não, Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido que o Senhor é o Filho de Deus. Por isso, para os filhos de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus não é pesaroso, é vida, é alegria, é alento, é descanso. E essa é a vontade de Deus, que a igreja esteja descansando na sua palavra, de acordo com a sua palavra, fazendo a sua vontade, de acordo com aquilo que está escrito. Não distorcendo a sua palavra para trazer benefício próprio, mas anunciando que Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nós somos vencedores. Jesus diz, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui está dizendo, olha, João dizendo aqui, olha, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é maravilhoso? A nossa fé. E aí? Nós vemos que Tomé, ele fala, olha, se eu não tocar, eu não vou crer que é Ele. Se eu não o ver e o tocar, eu não vou crer que é Ele. Não, não pode ser. Nós vemos 2 discípulos que estavam voltando para Emaús, porque não creram na ressurreição do Filho de Deus. E eles testemunham no caminho, indo com Jesus, mas ainda não tendo a revelação de que era Jesus que estava com eles. Eles falam, olha, bem que ele disse que ia ressuscitar, nós esperávamos que ele viesse
a render a Israel do domínio romano. Era esse o pensamento deles, era essa a intenção deles. Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, e hoje já é o terceiro dia, embora que muitas mulheres disseram que o viu ressuscitado, mas eles não creram, eles estavam voltando para casa. E qual que era a vontade de Deus? Que eles estivessem em Jerusalém. Eles estavam voltando para trás. E a palavra de Deus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Eles estavam voltando para casa. Mas o Senhor vai lá e os resgata, os traz de volta. É de fé em fé, irmãos. É de fé em fé. É dia após dia o Senhor trabalhando conosco e nós na sua presença, clamando pela sua misericórdia, para que Ele nos ajude, porque a caminhada é difícil, a caminhada é árdua, mas o Senhor nos propõe a sua ajuda e se dispõe a nos ajudar. Se não, vejamos, irmãos, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. É pela fé. O que Abel tinha diferente de Caim? Eles foram instruídos da mesma forma pelos seus pais. Em relação àquilo que os seus pais tinham de conhecimento de Deus e naquele momento poderia oferecer para eles, o que eles tinham de diferente? Nada. Eles foram instruídos. Porque se eles não fossem instruídos de igual modo, Caim não teria se disposto a oferecer sacrifício a Deus também. Existe ali um modo errado de oferecer vindo de Caim, mas o coração de Abel estava voltado e reverente a Deus, que ele oferece ali um sacrifício que agrada a Deus, diferente do seu irmão, e por se portar assim, mesmo perdendo a vida, vai dizer que pelo qual obteve testemunho de ser justo, ele foi justificado. Ele foi justificado pelo sangue, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela o quê? Por meio da fé. Também mesmo depois de morto ainda fala, é o seu testemunho deixado. Por isso que às vezes o mundo é assim, mas o Filho de Deus não pode ser assim. Dizer que vai construir um legado para deixar de herança para os seus filhos. Não há legado maior do que você anunciar aos seus filhos a palavra de Deus e mostrar para os seus filhos, através da sua vida e da sua atitude, que Jesus Cristo é o único caminho. Por quê? Porque agindo assim, mesmo depois de partir dessa vida, ainda o nosso testemunho ficará. O nosso testemunho ficará. O mundo pode falar o que quiser de nós, mas nós somos reconhecidos. E devemos nos portar para ser reconhecidos como filhos de Deus. Assim como lá na igreja primitiva por onde eles passavam, eles eram apontados. Aqueles são do caminho. Aqueles são do caminho. Aqueles são filhos de Deus. Aqueles são de Jesus Cristo, comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus ali, o imolado, crucificado ali, derramado ali na cruz. O Cordeiro de Deus crucificado, aqueles são do caminho. Que o mundo possa olhar para nós e dizer, aqueles são do caminho, aqueles são filhos de Deus, aqueles são crentes da Bíblia, sim. Porque Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não, irmãos, que nós possamos buscar no Senhor. Aumenta a nossa fé. E é isso que os discípulos dizem para o Senhor e pedem para o Senhor, naquele momento que eles estão ali em Lucas 17, 3, 5. Jesus está orientando a eles, aconselhando, olha, acautelai-vos.
E ali Jesus está anunciando o nosso dever ao nosso irmão, o nosso amor para com o nosso irmão, agir com amor para o nosso irmão, repreender sim, mas em amor, para que essa repreensão venha trazer vida para o nosso irmão, e não agir com arrogância e trazer desânimo para o nosso irmão. Então Jesus está aconselhando a respeito disso, e ele diz, olha, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o na palavra. Anuncie para ele a palavra, diz, olha, você agiu equivocadamente, a palavra de Deus diz isso. Nós precisamos andar juntos, nós precisamos caminhar juntos, e não há unanimidade na caminhada, se não for em detrimento da palavra de Deus. Repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Haja com mansidão, com amor, perdoa-lhe. E é aí que os discípulos clamam pela misericórdia de Deus. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Porque ainda habita dentro de nós um velho homem, que insiste em renascer dentro de nós, que nos traz uma dificuldade de perdoar e agir com mansidão e amor com os nossos irmãos. Mas a palavra de Deus nos aconselha a não dar ouvidos ao nosso velho homem. E nós não damos ouvido ao nosso velho homem quando nós olhamos para a cruz. Porque o nosso velho homem foi crucificado ali, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se há alguma coisa que tem que aflorar dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus nos mostrando o caminho que nós devemos tomar em relação ao nosso irmão. E vice-versa. Que haja reciprocidade no amor entre os irmãos. Para que quando nós encontrarmos com o nosso irmão, assim como o nosso irmão Thomas disse, que nós possamos abraçar em nosso irmão um pouco mais de Cristo. E é isso que Deus quer para nós, um pouco mais do seu Filho em nós, a cada dia que nós passamos aqui. Caminhar mais um pouquinho, irmãos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão não sabia para onde ia. O Senhor simplesmente o chamou, e a palavra de Deus diz que ele obedeceu. E ele foi, ele deixou o conforto da sua casa, tudo que ele tinha, e ele foi, ele ouviu a palavra e foi, ele obedeceu. É somente pela fé. É somente pela fé, irmãos. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. E ele decide oferecer, ele vai oferecer, ele obedece ao chamado de Deus para oferecer o seu único filho, o filho da promessa, o filho da vontade de Deus. E ele decide, ele vai oferecer, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. E aí nós vemos a fé desse homem, porque em momento algum Deus diz para ele que no momento em que ele erguesse o cutelo, o sacrifício seria interrompido. Mas a fé dele é tamanha que ele crê que o Senhor pode trazer o seu filho, o filho da promessa, à vida novamente. Mas o Senhor não havia dito isso, simplesmente pediu o sacrifício.
Mas pela fé ele vai, por obediência ele vai. A fé e a obediência têm que caminhar juntos. Eu não posso dizer que eu tenho fé em Deus e andar em desobediência. Eu estou enganando a mim mesmo. Não. Tem que haver cumplicidade. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. E aqui é maravilhoso, irmãos. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Esse Jacó aqui, irmãos, é aquele que chamam de trapaceiro, eu prefiro chamar de filho de Deus, que antes de conhecer a Deus, agiu equivocadamente, mas se tornou filho de Deus. E aí, o que Deus faz? Vamos ver um pouquinho desse Jacó. Tem ainda um tempinho. Gênesis 28, irmão, não precisa abrir, eu leio. Naquele momento em que Jacó está ali fugindo do seu irmão. Ele está com medo. Ele teme pela sua vida, ele está fugindo do seu irmão, e naquele momento, naquele ponto em que ele para ali, para descansar, ele dorme, ele tem a visão daquela escada posta nos céus, os anjos subiam e desciam sobre as escadas. É maravilhoso a palavra de Deus, porque esse Jacó aí, ele confessa, e ele diz lá, olha, Gênesis 28:16, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Deus estava com ele, Deus o acompanhava na sua fuga, Deus não o desprezou, Deus não o desamparou, porque ele era o filho da promessa. E ele diz, olha, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Olha, nós podemos dizer que fé tamanha desse homem, mas não. Porque continua. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar da cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, e aí vem aquilo que nós podemos dizer, um filho de Deus imaturo. Mas foi trabalhado por Deus, foi transformado por Deus esse homem, passou dificuldade na mão de Labão, e Deus trabalhou com ele, e ele diz aqui, olha, no seu voto, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, com o que ele está preocupado? Com o seu corpo, com aquilo que ele vai viver, com aquilo que ele vai encontrar pela frente. Ele não está preocupado com os propósitos de Deus para a vida dele. E é isso que nós temos que entender como igreja, irmãos, como filhos de Deus, hoje aqui reunidos como igreja, que nós somos filhos de Deus, e nós temos que estar voltados para aquilo que vem do alto, para aquilo que vem de Deus, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado para a nossa vida. Mas nesse momento aqui, Jacó não tem essa visão. Ele está preocupado com o seu bem-estar, e ele está dizendo, olha, se Deus for comigo, Deus está com ele, porque ele mesmo confessa, versículos antes, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia, Deus está com ele, e ele diz, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada em que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista. É isso que Jesus está dizendo para os seus apóstolos, vocês estão ansiosos por coisas supérfluas, por aquilo que você vai comer amanhã, por aquilo que você vai vestir amanhã. Olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E vocês estão aí na minha presença preocupados com isso. Mas é interessante que os discípulos vão aprendendo, porque a primeira multiplicação de pães e peixes vem de uma criança, os pães e os peixes.
Mas na segunda, os discípulos já têm alguma coisa ali. Eles estão aprendendo. E nós também estamos aprendendo. Jacó também teve que aprender. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. E aí que vem a dificuldade. Então o Senhor será o meu Deus. O Senhor era o Deus de Jacó, sim. Mas Jacó ainda não o tinha como Deus da sua vida. Por isso essa dificuldade de lidar com as coisas pessoais. Mas Deus teve um trabalhar com esse homem. Deus teve um trabalhar com esse homem. Por quê? Porque quando nós chegamos lá no capítulo 32 e 27, depois que ele passou a noite toda ali, no vale de Jaboque, ali, lutando com Deus, é a misericórdia de Deus na vida dele. Como que pode um homem lutar com Deus? Mas a palavra de Deus apresenta assim, e nós confiamos que foi assim, Deus usando de misericórdia naquele momento para transformar a vida daquele homem, naquele vale ali, onde ele já tinha passado tudo que ele tinha, até a sua família, não tinha mais ninguém ali, era só ele e Deus. Assim como no momento em que o Senhor aparece a Abraão, o anjo aparece e diz, não faça mal ao menino, porque agora eu vi que você é o meu filho e oferecer o seu filho. Não, só havia ali, não tinha mais Isaac entre Deus e Abraão, era só Deus e Abraão naquele momento. É nesse momento na vida de Jacó, no vale de Jaboque, é só Deus e Jacó. E ele ali, então, ele querendo que o anjo dissesse o seu nome, o anjo diz, não, como que é o seu nome? Jacó. Há uma confissão ali. Para o pai dele lá atrás, ali, para Isaac lá atrás era Esaú. Ele estava mentindo, se passando pelo seu irmão para ser beneficiado com a primogenitura, que Deus já ia o abençoar com isso, irmãos. Mas aqui há uma confissão, eu sou Jacó. Se me chamam de trapaceiro, eu sou trapaceiro. Se me chamam de enganador, eu sou enganador. Mas na tua presença, Senhor, eu não sou Esaú, eu sou Jacó. O Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. O Senhor sonda o meu coração. O Senhor sabe tudo que aconteceu comigo e tudo que vai acontecer, porque os meus dias estão escritos no teu livro, antes que mesmo um dele ainda houvesse. Eu sou Jacó. Mas é interessante, irmãos, que Paulo, ele vai dizer assim, olha, em Gálatas 6:17, de agora em diante, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, ninguém me atrapalhe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. São marcas literais, marcas de açoites, marcas de apedrejamento por amor ao Evangelho, por não negociar, por não vender barato o Evangelho da cruz. Ele fala, ninguém me interrompa, ninguém me perturbe, ninguém me atrapalhe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E quando eu chego aqui em Hebreus 11, eu vejo Jacó, pela fé, Jacó, quando estava para morrer nos seus últimos dias de vida, ele ali, abençoando os filhos de José, e a palavra de Deus que ele diz que ele estava apoiado sobre a extremidade do seu bordão, e sobre a extremidade do seu bordão adorou a Deus, porque ele estava apoiado no seu bordão, porque ele trazia a marca do vale de Jaboque ali, no seu corpo. E ele morreu com aquela marca. Porque aquela marca não deixava ele esquecer que havia um Deus Todo-Poderoso, que era Deus dele, e que ele deveria ser servo do Deus Altíssimo, porque ali, naquele momento em que ele acorda, naquela visão ali, ainda ele naquele voto, Deus era o Deus dele, mas ainda ele não tinha, ele não considerava Deus ainda.
Mas aqui, irmãos, há uma transformação na vida daquele homem. E pela fé, ele abençoa os filhos de José nos últimos dias da sua vida, apoiado no seu bordão, porque ele trazia as marcas que Deus promoveu nele ali, no vale de Jaboque. E ele adora a Deus. Poderia falar dos outros mais, irmãos, mas já é muita coisa. E é maravilhoso. Mas de todos esses homens aqui, irmãos, no versículo 38 diz que esses homens, o mundo não foi digno da presença deles. Que nós possamos entender isso, irmãos. Que nós possamos fazer o mundo indignos da nossa presença. Porque nós somos filhos de Deus. Que eles possam ver em nós Cristo, mesmo não conhecendo, mas naquilo que eles olharem para nós, eles perceber que nós somos diferentes. Porque no final de tudo, irmão, depois que nós não estivermos mais aqui, o que fica é o nosso testemunho. Não há legado maior para nós deixarmos em memória desse mundo como sermos reconhecidos como filhos de Deus. Que nós possamos entender, irmãos, e clamar pela misericórdia de Deus, que Ele venha trabalhar conosco e nos ajudar, porque os dias são difíceis, são terríveis. Mas o Senhor nos convida a nos achegar ao trono da graça para recebermos misericórdia e alcançarmos graça em tempo oportuno. Graça e paz a todos.